Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, os covardes já estão fugindo do Brasil. Estão fugindo. Os covardes estão fugindo. E agora o que acontece? Por causa disso, estão pedindo para que coloquem tornozeleira eletrônica no genocida, no ex-presidente, o tal de Bolsonaro, porque inclusive o filho dele já fugiu do Brasil para não assumir as responsabilidades dos crimes cometidos. E como o Bolsonaro, genocida, já fugiu uma vez, quer dizer, duas, uma ele tentou uma fuga e foi para o consulado, com medo de ser preso. E agora o pessoal, inclusive a liderança do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, e também o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, eles pediram ao Supremo Tribunal Federal as medidas cautelares contra o genocida Bolsonaro do PL. E tem outra. Essa petição sustenta que a Corte deveria ordenar o monitoramento do genocida Bolsonaro via tornozeleira eletrônica. E tem outra, também de proibi-lo de se aproximar de qualquer embaixada estrangeira no país. Por quê? Porque ele está apavorado, inclusive o filho dele já deve ter falado para ele que a situação está ficando feia. Inclusive o tal de Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, que em tempos passados falou que um cabo e um soldado fecharia o Supremo Tribunal Federal. E agora, o que aconteceu? É que o cabo e o soldado, e o general, e o sargento, e o tenente estão na cadeia. E o Supremo Tribunal Federal, como diz o ministro Alexandre de Moraes, está aberto e funcionando. Agora, a liderança do PT quer que coloque tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, porque acham que o Bolsonaro vai fugir. Eu também acho, porque o Bolsonaro também é medroso. Como ele cometeu vários crimes e ele está arriscado a ficar muito tempo na cadeia, porque a pena do Bolsonaro vai de 12 a 40 anos. E a PGR, a Procuradoria-Geral da República, e o procurador é o Gonê pediu a pena máxima quando enviou para o Supremo Tribunal Federal a denúncia de que está o Bolsonaro mais aquelas 33 pessoas. Então, o Bolsonaro está apavorado e, olha, eu acredito que ele vai fugir. Independente de ter tornozeleira eletrônica, porque a tornozeleira eletrônica também
não impede de o Bolsonaro fugir. Porque teve um monte aí que cometeu crime, inclusive essa semana foi preso aí esses dias nos Estados Unidos 4, e 3 delas parece que estavam com tornozeleira eletrônica. Porque tornozeleira eletrônica, o cara arranca, coloca no cachorro, no burrinho, em uma cabra, em qualquer coisa, e dá no pé. E aí a tornozeleira fica funcionando no cachorrinho. O cachorrinho vai para lá e para cá, tá com a tornozeleira eletrônica. E o cidadão muito longe do Brasil. E é o caso que vai acontecer com o genocida Bolsonaro. Porque cometeu muitos crimes e agora vai fazer que nem o Eduardo Bolsonaro. Porque o Eduardo Bolsonaro, inclusive, já declarou nas redes sociais que não pretende voltar ao Brasil. Se ele não pretende voltar ao Brasil, eu acho que simplesmente o presidente da Câmara tem que pegar e tirar ele, cassar o mandato dele. Porque ele mesmo falou que não volta mais ao Brasil. Ele disse que não volta mais. Agora, essa petição que a liderança do PT pediu, eu não sei se faz muito efeito, porque a tornozeleira eletrônica não segura ninguém. Quem quer fugir, foge, como fugiram um monte, mais de 200. E uma boa parte deles estavam com tornozeleira eletrônica. Veja bem, essas 4 garotas que foram presas nos Estados Unidos, elas fugiram para a Argentina. Veja bem, da Argentina, elas viajaram, foram até o México. Aí tentaram entrar nos Estados Unidos ilegalmente. E aí foram presas. Agora vão ser deportadas, eles vão mandar para o Brasil. E aí, chegando no Brasil, elas vão para o Chilindró, porque lá é o lugar desse pessoal de extrema direita, eles são fascistas, neonazistas. Essa extrema direita que tentou dar o golpe de Estado na nossa democracia tem que pagar pelos crimes, porque na Constituição diz que tentativa de golpe de Estado é crime, e eles cometeram crime. Então, o que acontece? Se cometeram crime, tem que ir para a cadeia. E o Bolsonaro, sabe como é que é? O pessoal considera que a tornozeleira, o pessoal diz que é imprescindível para garantir a permanência em solo brasileiro. Eu não acredito que tornozeleira nenhuma segura ninguém. Agora, pessoal daí da liderança do PT, eles buscam impedir que o Bolsonaro se peça asilo em uma representação diplomática de algum país. Aí, a condenação dele e ele vai embora. Agora, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, isso
ela julgará que vem, isso na semana que vem, e recebe ou a denúncia da PGR contra o Bolsonaro no inquérito do golpe. Agora, tem outra. Nesse inquérito do golpe, a Polícia Federal, ela concluiu que o genocida planejou, exerceu o domínio direto sobre os atos de uma organização criminosa que buscava o golpe de Estado na nossa democracia, por causa da vitória do presidente Lula. Aí eles se organizaram, inclusive, para matar o presidente Lula, o Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Agora, o Bananinha, que é filho do Bolsonaro, covarde que é, já fugiu. E o pai dele está no mesmo caminho. Apesar que o Eduardo aprendeu com o pai, quando o pai fugiu para os Estados Unidos. Agora, o Bananinha diz que não volta, que não vai voltar para o Brasil. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, vai julgar, inclusive, os amiguinhos do Bolsonaro. Aquele tal de Silvinei Vasquez e mais 15. Isso na denúncia da PGR, que inclusive já está no Supremo, e quem vai ter que decidir e marcar agora é o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma. Agora, ele que vai decidir quando vai ser. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, ele já liberou para julgamento a denúncia do segundo núcleo, que faz parte esse pessoal. Porque o que acontece? A PGR dividiu em grupos. E esse é o segundo núcleo dos participantes do golpe de Estado na nossa democracia, que inclusive era para manter o presidente, o tal de genocida, no poder. Agora cabe, inclusive, ao ministro Zanin, que é presidente da primeira turma, tomar a decisão e marcar a análise do caso. Agora, as pessoas que integram esse segundo núcleo, que a PGR mandou para o Supremo Tribunal Federal, o segundo núcleo é composto pelo ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, aquele tal de Silvinei Vasquez. É aquele que não queria deixar o pessoal votar no Lula e fechou a estrada. Tem o Mário Fernandes, que inclusive era secretário-geral do genocida, e o Felipe Martins, que era assessor do genocida, e mais 3 suspeitos que participaram da articulação da tentativa de golpe de Estado na nossa democracia e também daquele ato do dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Olha bem o que diz o ministro Alexandre de Moraes, abre aspas.
Nos termos do artigo 234 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, encaminhe em seus autos à Secretaria Judicial da primeira turma, solicitando ao excelentíssimo presidente, o ministro Cristiano Zanin, dia para julgamento para deliberação sobre a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face do denominado Núcleo 2. Isso, quem fecha aspas, quem disse, foi o despacho do ministro Alexandre de Moraes. E esse segundo núcleo, que é formado por Silvinei Vasques, que era diretor da Polícia Rodoviária, diretor-geral, Fernando de Souza Oliveira, ex-secretário executivo da Segurança Pública do Distrito Federal, Felipe Garcia Martins Ferreira, assessor especial de assuntos internacionais da Presidência da República no governo do genocida Bolsonaro, Marcelo Costa Câmara, coronel do Exército, Marília Ferreira de Alencar, ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, e o Mário Fernandes, que é general da Reserva e secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência do governo do genocida Bolsonaro. E entre os crimes que são acusados esse pessoal desse núcleo 2, estão tentativa de abolição violenta ao Estado democrático de direito e tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. Quer dizer, esse pessoal, depois do julgamento, vai direto para a papuda. E não tem jeito. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, no caso do Eduardo Bolsonaro, que inclusive o pessoal tinha pedido para apreensão do passaporte, o ministro Alexandre de Moraes, que tinha... Porque o que acontece? O ministro Alexandre de Moraes, ele acolheu a recomendação da Procuradoria-Geral da República, que não aceitou o pedido para apreensão do passaporte do filho do Bolsonaro, do Eduardo, que está nos Estados Unidos fugido. E tem outra. Aí o Eduardo ficou esperto, porque ele falou, opa, o procurador Paulo Gonet não aceitou o pedido de reter o passaporte do Bananinha, do Eduardo Bolsonaro. Aí ele ficou sabendo lá nos Estados Unidos. Aí ele falou nas redes sociais que não é porque não reter o passaporte dele que ele vai voltar para o Brasil, porque ele não pretende mais voltar para o Brasil, não. Que num ponto ele está até certo, porque ele sabe que se voltar, ele vai para a cadeia. Agora eu não sei como fica isso, porque se ele for condenado, o Supremo Tribunal Federal pode pedir para a Interpol prender ele nos Estados Unidos. Agora, o Eduardo Bolsonaro
Ele alegou que ele vai continuar nos Estados Unidos. Que ele vai fazer de tudo para para conseguir livrar o pai dele da cadeia. Agora, vai ser difícil, porque o que acontece? O que ele está fazendo, ele está agitando nos Estados Unidos para justamente o governo americano. Isso o governo americano não pode fazer absolutamente nada, a não ser decretar uma guerra contra o Brasil, até que eles gostariam. Agora, a comissão, no dia 26 de fevereiro, inclusive, a Comissão de Justiça da Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei para vetar a entrada de autoridades estrangeiras que violarem os direitos estabelecidos pela primeira emenda da Constituição norte-americana. O texto intitulado Sem Censores em Nosso Território seguiu ao plenário. Agora, os bolsonaristas desejam que a proposta chancelada pelo Congresso norte-americano impeça a entrada do ministro Alexandre de Moraes em território norte-americano. Agora, isso aí não vai levar a absolutamente nada. Não vai levar absolutamente nada. Agora, a tentativa de reter o passaporte do Eduardo Bolsonaro, do Bananinha, isso o Bananinha lá declarou que não tem a menor chance dele voltar ao Brasil. Porque ele diz que no Brasil é ditadura. É que ele não sabe o que é ditadura. Ele não passou por uma ditadura. Agora tem um outro porém. Todos os covardes tentam fugir. E o Bananinha é um covarde, como é covarde também o pai dele. Porque o que acontece? Cometer o crime, tem que segurar o que fez. Tem que ter hombridade. Agora, o cara é um canalha. Porque quem tenta dar golpe de Estado, inclusive esse pessoal da extrema-direita nazista, para implantar uma ditadura militar no Brasil, tem que ir para a cadeia. Agora ele fica comparando porque ele quer anistia. Só que a anistia que teve no Brasil é diferente. Porque as pessoas que foram presas estavam lutando para implantar no Brasil a democracia que está implantada. Agora, os caras querem implantar a ditadura novamente. É o fim da picada. Esse pessoal tem que ir para a cadeia mesmo. Não tem choro nem vela. E esse Bananinha que está lá nos Estados Unidos, ele que fique por lá, porque o Brasil não precisa desses canalhas. Esses canalhas têm que ficar por lá mesmo. Agora, se ele for condenado pela Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, porque isso é bem provável que aconteça, porque ele realmente
pisou na bola junto com o pai dele, inclusive na época que ele deu uma declaração dizendo que um tenente e um soldado fecharia o Supremo Tribunal Federal. E ele era um dos mais radicais para o pai dele dar o golpe de Estado. E isso quem declarou foi o tenente-coronel Mauro Cid, que na delação dele, ele colocou que tinha algumas pessoas que eram mais radicais, que era justamente o Eduardo Bolsonaro e a Michele, porque a Michele também queria o golpe de Estado, porque ela não queria sair da moleza que ela estava, não fazia nada, e só pegava dinheiro e gastava dinheiro, a moda assim vai levando, é o fim da picada. Esse pessoal tem que pagar pelos crimes cometidos, porque o pai do Eduardo, o Eduardo e toda a família queriam o golpe de Estado. Eles queriam o golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar e o Bolsonaro continuar no poder como ditador. Só que ele se esqueceu que nós já tivemos ditadura militar. E ditadura militar nós não queremos mais. Nós sabemos como é que é. Nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Então, ditadura militar, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.